Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Guilherme Ferri, diretor executivo de marketing da Ono Clínicas e Companhia. Aqui na bancada comigo, Kleber Figueiredo, Product Owner de Dados e Métodos do curso de Administração da SPM. Eu sou Matthew Shirts, diretor do World Observatory. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory em parceria com a ESPM e a Prime, braço das Nações Unidas para as escolas de negócios do Brasil e do mundo. Guilherme, tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina. Guilherme, pode contar para a gente o que faz a Ono Clínicas, por favor? A Oncoclínicas Oncoclínicas é hoje a maior empresa dedicada ao tratamento oncológico da América Latina. Sim. É um segmento, obviamente, muito conhecido pelo setor de saúde, mas a Oncoclínicas hoje é a empresa que tem um foco na hiperespecialização dos cuidados com a saúde durante o tratamento oncológico. A gente atua em nível nacional, são mais de 140 unidades espalhadas por 15 estados no Brasil. Olha só. Com operações, inclusive, fora do país. Onde? Agora, no início de 2025, a gente inaugura a primeira unidade em Riad, na Arábia Saudita. Olha só. E temos uma operação voltada para pesquisa clínica dedicada à oncologia na Europa, em Barcelona, uma companhia chamada MedSeer. Que compõe aí todo o espectro da saúde na perspectiva de oncologia, ou seja, a pesquisa é voltada para o desenvolvimento e teste de novos medicamentos para a indústria farmacêutica até o tratamento do paciente que precisa de cuidados. Sei. Como está a oncologia hoje? Está progredindo rapidamente? Sim. Falando sobre Melhorou muito de 20 anos para cá? Absolutamente, absolutamente. Conta as melhores para gente. O trabalho que a gente desenvolve está muito associado a essa evolução, mas também em relação ao tabu que é a doença. Sim, pois é. O câncer, muitas vezes, e ainda é um tabu, ele é considerado uma sentença, e não uma doença. Uhum. Então, o trabalho, inclusive, que a gente faz na perspectiva de comunicação e de posicionamento é desmistificar um pouco isso, porque hoje mais da metade dos casos de câncer são curados. Uhum. Ao mesmo tempo, é uma doença que, em função do envelhecimento populacional e do nosso estilo de vida, ela aumenta a sua incidência. Então, existem projeções, inclusive da Organização Mundial de Saúde, que apontam que até 2045 o câncer será a doença que mais vai matar no mundo, superando as doenças cardiovasculares. Sim. Então, na perspectiva... Por que isso? O que causa isso? Se sabe? Estamos envelhecendo mais e estamos piorando o nosso estilo de vida, com a alimentação. Isso são dados do Brasil. São dados globais. São dados globais. Tá o Brasil não escapa dessa, não escapa dessa. Especialmente por ser um país subdesenvolvido, que tem, de uma forma geral, menos acesso. A gente precisa sempre lembrar que o setor que nós chamamos de saúde suplementar, as pessoas que têm plano de saúde, em nível nacional, são menos de 25% da população do país. Boa parte, a gente vive em São Paulo, numa metrópole, uma das maiores cidades do mundo, onde esse índice é um pouco maior. Mas a hora que a gente olha em escala nacional, a saúde privada no Brasil hoje é para poucos, embora o SUS seja um sistema de saúde que é uma referência, benchmark para diversos países, mas a gente ainda enfrenta muitas dificuldades de acesso. Mas quando a gente fala, assim, por exemplo, de envelhecimento da população, essa população que está envelhecendo é a população que tem o maior poder aquisitivo. Como você vê esse contraponto? Olha, eu diria que não necessariamente. Não necessariamente? Eu acho que tem muitas variáveis que fazem esse cenário acontecer, Então, olhando pela perspectiva do avanço tecnológico, hoje o diagnóstico, a partir do momento que existe a intenção de você monitorar precocemente a sua saúde,
é muito mais avançado. Hoje se diagnostica, se busca, né, se consegue se diagnosticar a doença com muito mais antecedência do que se diagnosticava antes, o que permite uma possibilidade maior de cura, porque quanto antes é o diagnóstico, mais precoce é o diagnóstico e, obviamente, o tratamento, né? Quanto mais avançado o que dentro da saúde, da oncologia se chama que é o estadiamento, Sei. né? Menores são as chances de cura da Legal. doença. Mas olhando pela perspectiva, né? Todo mundo está envelhecendo. A nossa pirâmide ela está virando um Entendi. cilindro, né? E daqui a pouco ela vai inverter. E o fato de termos um estilo de vida menos saudável, né? Praticando menos atividade física, somos mais sedentários do que antes, né? Tudo fica a um celular de distância, né? Uhum. Temos uma alimentação mais industrializada, com mais transgênicos, né? Então tem esses fatores que aumentam a incidência da doença. Embora, especialmente pelo estilo de vida, a incidência do câncer em jovens, ela tem aumentado com bastante intensidade, especialmente os cânceres gastrointestinais, Por que será? por conta do estilo de vida. Mas Alimentação. quais Talvez a fatores? alimentação. Alimentação? Alimentação. Eu acho Sim. que tem todos os fatores. Eu não sou médico, né? Sim, sim. Eu sou conheço o universo porque é através dele que eu tenho que contar e posicionar, né, a marca, um negócio e buscar medidas da marca, né, ter um papel na sociedade de despertar esse interesse pela prevenção. Então, Sim. as suas campanhas de marketing são voltadas... Como você cria? Hoje, né, eu tenho uma filosofia que eu emprego hoje dentro da companhia que eu estou, que quando a gente está falando de saúde, eu acho que qualquer empresa tem o dever e a responsabilidade de ser clara e de conscientizar as pessoas em diversos aspectos, né? Sei. E acredito muito que a gente consegue informar por meio, né, educar por meio da informação. E à medida que a gente se educa, a gente compreende a importância da prevenção. Entendi. Então eu costumo usar a fórmula de informar para educar e educar para prevenir. E hoje, né, as nossas atividades, as nossas estratégias de comunicação, elas são muito pelo olhar da saúde e não Entendi. pelo olhar da doença. Então o nosso enfoque é a prevenção, é falar sobre a prevenção. E atualmente a gente tem usado, obviamente, dados fundamentados de sociedades médicas, de pesquisa, que mostram o quanto o diagnóstico precoce é um aliado para o Então, tratamento e para a vocês cura. têm um departamento que trabalha com dados. Temos um departamento que trabalha com dados, mas existem diversas fontes, né, nacionais e internacionais de dados. Então, a OMS tem uma frente chamada Globocan, que a sua unidade ali que olha em dados epidemiológicos globais. Aqui no Brasil, nós temos o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, nós temos a Fiocruz, que é, enfim, amplamente conhecida aí, e, obviamente, as diversas sociedades médicas e federações, né, de determinadas especialidades, das quais publicam estudos que trazem esses dados estatísticos para a gente. O Guilherme, Legal. conta um pouco a história da Oncoclínicas. Como começou, quando começou? Legal. A Oncoclínicas completará em 2025 15 anos de vida. É uma empresa bastante jovem, né? E eu costumo dizer que, como todo adolescente, né, ela ainda está com os seus hormônios em ebulição ali. É uma Entendi. empresa que, nos últimos anos, dobrou ou triplicou de tamanho a cada ano. É uma empresa mineira,
né? Fundada por um médico que é o atual CEO da companhia, chamado Bruno Ferrari, um oncologista que durante um fellowship que ele fez nos Estados Unidos, ele identificou um modelo que poderia ser interessante para aplicar no Brasil, e de uma clínica em Belo Horizonte, né, fez o IPO em 2020, e hoje é uma companhia listada, né, exatamente de capital aberto, com um faturamento de 6 bi e uma operação nacional. Legal. Sim, e a minha curiosidade, antes de Oncoclínicas, onde iam as pessoas tomar seus remédios de quimioterapia? Mercado de saúde, especialmente de prestação de serviços, né, é um mercado muito capilarizado. Então, eu costumo dizer que, fazendo sempre uma analogia, há 20, talvez mais, há uns 30 anos atrás, quando a gente precisava realizar algum exame, né, normalmente a gente ia num patologista que era colega médico do qual a gente frequentava. Né? A consolidação do setor de diagnósticos que fez os gigantes surgirem, como a DASA, Fleury, né, que são grandes empresas de medicina diagnóstica que cresceram por aquisição, essa consolidação de mercado aconteceu algum tempo atrás. Então, o mercado, né, o setor de oncologia, assim como muitas empresas do setor de saúde, elas são fundadas e formadas por médicos. E é um mercado muito pulverizado. Hoje, a Oncoclínicas tem cerca de 8% de market share, sendo a maior companhia da América Latina. Sim. Então, no setor de oncologia, de prestação de serviço para o tratamento oncológico. Então, vocês podem imaginar o quanto esse mercado é pulverizado, né? E tem muito que se consolidar, o que se profissionalizar e crescer. O governo é o maior? Não dá para considerar o governo como um player ali, né? Porque a gente olha pelo mercado privado, mas em número de atendimentos, né? O SUS é, obviamente, o maior, visto que mais de 70% da população só tem acesso ao Sistema Único de Saúde. E quais serviços vocês prestam? Dentro da jornada do cuidado, né, a gente olha para todas as fases do que a gente, né, a saúde, ela tem um conceito que é o atendimento, o cuidado primário, o cuidado secundário, terciário e quaternário, né? Quando a gente está falando do primário, a gente está falando quando o paciente, quando a gente tem um sintoma e vai buscar um médico. A partir desse sintoma, a gente vai buscar um diagnóstico, que é o cuidado secundário, digamos assim. O terciário é o que a gente chama de alta complexidade. A partir do momento que se identifica um diagnóstico, você vai tratar. E após o tratamento, você passa por um processo de reabilitação. Então, quando a gente transfere isso para a oncologia, a gente tem desde o atendimento ambulatorial, né? A gente passar num médico, num urologista, as mulheres num ginecologista. A partir disso, toda a parte diagnóstica, o próprio, né, esse momento de tratamento, e o cuidado quaternário, que é o cuidado pós-agudo, né? Então, que na oncologia a gente chama do cuidado paliativo. Então, a gente atua em todas as fases da jornada, da consulta preventiva até o cuidado vocês paliativo. oferecem a consulta, inclusive? Sim. A consulta inicial? A consulta inicial. Sim. Então, é um hospital do câncer, exatamente. E a estratégia da companhia é justamente, né, ter as suas unidades ambulatoriais de tratamento, mas ter cancer centers. Sim. Então, já são 6 no país, até 2027 serão 10 nas grandes capitais, justamente para que cada vez mais se ofereça o ecossistema, o serviço completo, né, dos cuidados oncológicos. Sim. E você chegou nessa posição como? Você é um marqueteiro, você imaginou...
É uma história engraçada, porque minha família inteira é de médicos. Ah, Eu nunca Top. tive nenhuma Esse foi o link. pretensão em fazer medicina. ah, Quando eu disse que eu queria cursar publicidade, né, meus pais se espantaram. sim. Minha primeira tentativa de prestar vestibular, numa época em que ainda você ia pagar um boleto no banco, né? Aham. Meus pais não pagaram esse boleto, porque queriam que eu refletisse mais sobre aquilo que eu ia estudar. Você teve que pagar? Não, Eles postergaram. eles postergaram. Falaram, não, você não vai pagar, você não vai fazer agora. Vai Sim, fazer sim. um cursinho, vai pensar o que você quer fazer da vida. Sim. E, Vai obviamente, pensar a sua vida. eu persisti, fui fazer publicidade. Acho que como todo sonho de um publicitário é trabalhar numa grande agência, Aham. né? Comecei minha carreira num instituto de pesquisa, depois eu fui para o segmento editorial ainda da publicidade, numa época em que talvez vocês lembrem da revista About, que era Sim. uma revista do segmento publicitário, né? Sim. Eu me lembro. Eu tenho De idade lá. para isso. De lá eu fui para uma agência de publicidade e comecei a sentir a necessidade de conhecer o último elo que faltava, né? O outro lado do balcão, ser um cliente, para Entendi. tomar a decisão do que eu queria construir minha carreira. E aí eu caí no setor de saúde. Aham. E nunca mais saí dele. Há 18 anos eu atuo no Ah, setor de saúde. Então, né, apesar de eu não... Então, mas de não então teve algum... A família ajudou a entrar? Não. de forma de surgiu uma oportunidade, eu falei, bom, eu vou para entender o que é. E 18 anos depois, permaneço e paguei a minha língua, né? Porque eu não queria, sempre vi... Então, subconscientemente você queria. Subconscientemente, talvez eu queria. Sim. Exato. E qual é o principal desafio hoje para encerrar para a empresa hoje, em termos de marketing? Em termos de marketing, eu acho que é uma categoria ainda em processo de sedimentação, né? Então, nos últimos 2 anos, a gente fez um trabalho muito consistente de estabelecer a categoria e agora o nosso desafio está em como construir com clareza e de maneira simples o que nos diferencia do setor. Então, hoje, né, meu desafio, hoje, inclusive, é justamente entender qual é esse próximo passo. A gente construiu o que é a categoria, porque era um mercado muito incipiente do ponto de vista de posicionamento. Agora, como que eu me diferencio da categoria? Esse é o meu grande desafio. Legal. Guilherme, muito obrigado, muito interessante, a gente não conhecia e espero que volte no futuro para nos atualizar dos desdobramentos. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado. Valeu.